Vou revelar para você agora, neste vídeo, todos os ensinamentos necessários para que você pinte folhas de maneira natural, de maneira mais expressiva. O que você precisa saber e entender, eu preparei aqui neste vídeo. Temperatura das cores, como criar cores quentes e cores frias, quais a diferença dos verdes, o que é um verde quente, o que é um verde frio. Questão da luminosidade, o que é os tons claros, os tons do meio e os tons escuros, como preparar cada um. E principalmente, como criar os efeitos diferentes nas diferentes folhas. Folha verde, folha mais amarelada, folha começando a envelhecer, folha que já está no processo de envelhecimento, mancha nas folhas, ou seja, todos os detalhes, tintim por tintim, detalhado aqui para você, nesta aula super especial. Eu sou André Maurício, professor de desenho e pintura. Desde já te agradeço a presença e o apoio aqui no meu canal e já te convido a participar de mais uma aula. Então, vem comigo. Bom, aqui eu tenho mais algumas folhas para fazer. A primeira análise que eu faço é da imagem. Então, eu percebi que há uma predominância de cores frias. Então, eu vou usar muito mais do verde, que é o verde esmeralda, né? Que ele é mais frio, com um pouco desse verde, né, óxido de cromo, aqui que é um verde claro, que é melhor do que misturar aí com branco, né, porque não fica tão claro, ficam tons mais médios. E também um pouco do vermelho cádmio. Vermelho são cores complementares dos verdes. Esse que eu peguei agora é um pouco do verde Vessi. O verde Vessi, ou Vessie, né, independente da... Então eu faço essas divisões, ó, veja, vou até fazer o desenho aqui, contornando com a tinta, para delinear estas divisões. Divisões mais relacionadas às cores. Então eu tenho essa parte da folha, que é mais clara, mais verde, né? Assim, frio. Esta outra também um pouco mais verde. Agora eu vou clarear um pouco mais, então eu já começo a acrescentar o branco, né? Que aí o branco já clareia bem mais e dá um valor mais alto, mas ainda sem escurecer demasiadamente. Como eu vou pintar duas folhas, né, ao mesmo tempo, para ficar mais, para render, né? Quando eu estiver pintando uma determinada cor de uma, como a outra é um pouco semelhante às cores, eu já venho e coloco as cores na outra também. Já vou voltar e fazer isso aqui com a mais escura, né? Inclusive aqui, ó, verde com vermelho dá uma cor bem próxima de preto. E é mais interessante a gente fazer essa mistura e usar o verde e o vermelho do que pôr o preto de fato. O preto já vai embaçar um pouco mais. Então essas são as partes da folha que são mais frias. Agora eu entro nos tons mais quentes, então eu vou entrar numa predominância de amarelo. O amarelo cádmio escuro, né? Juntamente aí com o vermelho cádmio meu que está acabando. Vou repor aqui a quantidade. E fazer isso, pegar o vermelho com o amarelo. E assim, é muito amarelo, um pouco de vermelho, e verde é sujeira, ou seja, muito pouco. Porque eu quero que a cor fique assim, ó, mais amarelada um pouco, né? Então aqui também são divisões, ó. É interessante identificar esses quase que formatos geométricos que separam uma parte da folha de outra. Isso vai fazer com que eu não perca o volume e não leve muito tempo depois separando as cores, porque também não adianta muito eu encher tudo de uma cor só, aí depois acabar aqui tendo que redesenhar as separações, as estruturas. O ideal é mesmo passar um preenchimento tentando ser bem coerente em relação à área, né? Se é uma área mais fria e se é uma área mais quente. Essa é a primeira avaliação. E depois se é uma área mais clara ou se é uma área mais escura. Só lembrando de um fato. Mais claros, eu não vou usar necessariamente muito mais branco agora, pelo menos não no preenchimento, né? O branco é uma cor que empalidece bastante, então não vou colocar muito branco não.
A menos que seja uma área bem clara mesmo, né? Mas no geral, ó, mesmo... Porque aqui, imagina se eu tivesse branco agora nesse momento. Essa cor aqui, ó, que é mais clara, vai encostar na que é mais escura, para esfumar. Se nesse momento aqui tivesse um branco, essa cor mais escura empalideceria, ficaria pálida. Essa conjugação aí foi mais complicada. Ficaria mais pálida. E aqui no final eu coloquei ainda mais escuro, que é um escuro semelhante ao tom do fundo. Porque o foco na pintura é a gente identificar onde são os pontos que ficam com contraste mais intenso e onde que são os pontos que ficam com contraste mais suave, né? Ou seja, onde tem a separação muito acentuada do fundo para a peça que a gente esteja pintando, no caso aqui folhas, e onde não está tão separado assim. Agora sim, eu já começo a utilizar o verde inglês claro, o amarelo claro e um pouco do branco. Sempre também pondo vermelho, pondo os verdes, para evitar que a cor fique clara demasiadamente. Então tem aqui uma base, ó, que é um pouco mais clara. Veja, se você não estiver conseguindo fazer o contorno bem delimitado, porque aqui tem um contorno bem delimitado, mole a pontinha, né? Eu tenho um mídio aqui fora de cena, que é a mistura de óleo de linhaça e terebentina, meio a meio. Aí eu molho a pontinha, só para umidificar o pincel. Sabe, não pode ser em excesso. E aí fica melhor para poder fazer esse acabamento mais contínuo, sem ficar mostrando um pouco da textura da tela. E eu vou usar o pincel menor, sempre pincéis chatos, né? Porque como aqui é bem escuro, eu vou usar preto com marrom, aqui no caso é preto, Lamp Black e Burnished Amber, ou poderia ser o preto nacional Lamp Black e o marrom de Garanza, e em seguida vem o vermelho óxido transparente, que aqui é o Burnished Sienna. Eu fazendo um pouco desses escuros, acaba que eu consigo fazer com que a folha nesse local seja mais projetada para frente, né? Dê esse contraste. E ela ganha em degradê, né? Se destaca do fundo. Embora eu não vou fazer as uvas agora, mas eu sei que uvas vão ser violetas, eu posso pôr vermelho e o verde esmeralda, porque vai dar um tom de vermelho que é próximo do roxo, já que o verde esmeralda é um pouco azulado, né? Então eu faço isso somente para dar esse contorno e delimitar o formato desta folha, mas somente o pedaço que cria o contraste mesmo com a folha. Na outra de baixo também já faço o mesmo. Agora eu vou pôr a cor clara, são os verdes com vermelho, cádmio, e sempre levando assim em consideração qual a questão do valor, né? Veja, esse verde que é um pouco claro, mas não muito. Então eu não utilizei, né? Aqui nem cheguei a colocar branco ainda. Essa parte que é mais clara, então essa eu já posso avançar um pouco mais. E eu faço uma comparação na própria paleta. Ou seja, o tom que eu usei anteriormente foi esse. Aí eu faço a comparação, entende? Aí eu tenho uma percepção do quanto essa cor ficou mais clara ou não, porque eu estou vendo essa mesma percepção na foto, né, dessa diferença das duas, então eu preciso fazer essa análise na paleta também. Aqui um intermediário entre as duas. E mais uma vez aquela tinta um pouco diluída para conseguir fazer o contorno mais bem delimitado, né? Esses pincéis chatos ajudam nesse sentido. A ponta da folha já é bem mais predominantemente amarela.
mas não muito mais escuro. Então veja, sempre eu uso esse processo. Quando eu faço a próxima cor, eu comparo ela com a anterior. Então tinha sido essa, agora, embora eu não esteja fazendo a escala com a espátula, né, que a gente faz aqueles vários valores e deixa os montinhos prontos, mas eu preciso ter aquele pensamento de que tem essas várias escalas. Que o pincel chato possibilita fazer essas quinas, né? Porque põe de um lado, põe do outro, puxando para formar essas pontas triangulares. Vou voltar um pouco mais no claro, ó, porque nesse lugar da pétala ficou um pouco mais claro. Lembrando que eu não ponho muitos brancos agora. Na verdade, eu não ponho branco nenhum, né? Por enquanto. E esta folha vai ganhando um degradê, ou seja, a partir desse ponto, precisa escurecer. Então, eu escureci um pouco, agora mais um pouco e do mesmo jeito. Ó. Aqui fiz esse, agora eu vou fazer um mais. Sempre eu utilizo o último tom como referência para saber o quanto eu devo escurecer. Porque se está fazendo degradê, tem que ir escurecendo bem progressivamente, né? Até chegar no mais escuro. Esse aqui da lateral também é bem mais escuro. Agora não tem mais escuros nessa folha. Boa parte são tons bem mais amarelados. Um pouco de amarelo. Bem aqui. Agora ainda mais amarelo. E aí, como essa folha é uma folha que começa a secar, folhas secas é mais pro lado do laranja. Quanto mais seca, mais eu vou aumentar o tom de laranja, depois até a ponto de escurecer esses tons laranja para ficarem até mais pro lado de marrom mesmo, né? Que é quando aumenta muito o laranja e alguma cor para escurecer esse laranja. Então essa é a primeira base, onde eu determino principalmente a questão do valor, o quanto é claro e escuro, e também a questão da temperatura. Deixando alguns pontos contrastantes, por exemplo, essa pétala que eu estou pintando, ela está contrastante, o meio dela com a outra metade. Esta outra parte da folha, né, pétala não, essa outra parte da folha também está, quer dizer, também está não está em contraste, está em degradê. Então eu vou identificando essas coisas. Não busco fazer linhas agora, de maneira alguma. Essa parte do acabamento não tem, do acabamento não, do preenchimento da base, não tem muita definição dos detalhes, a não ser que fosse uma tela enorme, né? Aí a gente já faria as divisões, mas não tem necessidade. E também vou fazer um pouco do escuro, que é o vermelho da China com alizarinho, predominando o vermelho, obviamente. Que eu vou contornar esta folha, lembrando de ter um pouco diluída a tinta, que é o processo de encostar no mídio para poder deslizar melhor. E aí eu tenho a base da folha preenchida. Antes de fazer o acabamento, como tem outras folhas também, e tem outras folhas que são mais secas, eu vou fazer uma das folhas secas também para explicar a diferença na cor. Aqui eu sigo o mesmo padrão de fazer o em volta desta folha, embora esse fundo represente aqui as uvas, a parte escura. Então eu vou pôr preto aqui, com um pouco de marrom também, evitar às vezes somente o preto, né? Em alguns lugares é bom dar uma diversificada, por exemplo, aqui eu já coloco o vermelho. Porque isso, no vídeo, praticamente não tem diferenças, mas quando a gente vê a obra pessoalmente, a gente percebe os escuros. Esse aqui, como são escuros equivalente a uvas que estão na sombra, estão na penumbra, então eu não posso, né, fazer somente aplicando o preto, eu já vou pensando nesses fundos diferenciados, porque aí essa cor que está mais vermelha vai ser diferente dessa aqui, que está um pouco mais de preto mesmo, né? Então, já vai definindo a folha. Um pouco antes de pintar, o que a gente pode fazer também, que facilita, né? Que é o aprender a ver, né? A gente vai visualizar primeiro. Então, eu vou visualizar aqui esse lugar aqui,
existe uma coisa parecendo, sei lá, uma letra A, mais escura. Essa lateral aqui, ela é toda mais folha seca, né? Já vou falar sobre como chegar nessas cores. Essa metade aqui é a metade mais clara, um pouco mais amarela. Essa metade é mais fria um pouco, não tão amarela. E essa parte de cima é uma parte também que está meio a meio. Tem um pouco de amarelo, ficou parecendo um coelhinho aqui, ó, orelha, corpinho. E essa parte aqui arredondada é mais amarela. Então isso é importante, porque eu faço o mapa das cores. Toda vez que eu for fazer uma pintura, se eu faço esse mapa dessa divisão antes de pintar, quando eu chego na pintura eu já sei, né? Isso aqui na verdade é o desenho, a análise, mais um desenho de cores também, né? Por exemplo, esse aqui é o mais escuro e mais quente, esse aqui é mais frio, esse aqui é bem laranjado essa ponta é verde, essa outra ponta é verde escuro, essas pontas aqui são mais laranjas, aqui tem uma linha que divide, daqui para cima é um verde um pouco frio e daqui para baixo é um pouco quente, e essa divisa aqui é um pouco mais amarelada. Então veja, isso foi um processo, eu posso fazer assim só dividindo, ou posso fazer assim manchadinho com a tinta diluída. A forma de fazer não tem problema, o importante é que a gente sinta essa diferença. Aí folhas secas são feitas assim, ó, verde, né? No caso é melhor verdes mais quentes, por exemplo, que eu estou pegando verde cúprico e o verde VCE com vermelho. Aí eu tenho, quanto mais aumentando o vermelho da China, o vermelho óxido, mais essa cor vai ficar assim, ó, pro lado de marrom, né? É um verde meio fechado. E esse verde, para clarear ele, eu vou pondo mais laranja e mais amarelo. Só que na parte mais escura, bastante laranja. Veja, esse é o tom da folha seca, é a cor da folha seca. E é complicado, porque são tons que não existe essa cor pronta já. Às vezes a gente até pode achar uma cor próxima, mas exatamente essa não vai ter. E também não adianta pensar que vai achar uma igual a essa, porque eu preciso ter variações. Por exemplo, essa eu estou pondo um pouco mais de vermelho óxido, ela fica nesse lugar, que é aqui no centro, um pouco mais amarronzada. Lá na ponta mais inferior, eu vou pôr mais vermelho e amarelo, que é aqui embaixo. Ela vai ficar mais alaranjada, mais pro amarelo, né? Mais pro laranja. Lá na parte mais superior, um pouco mais laranja, um pouco mais amarelo, quer dizer, né? Então, bem mais claro. E é interessante ter esse preenchimento com bastante irregularidade mesmo, sempre deixando mais irregular, né? Eu não posso fazer um mesmo preenchimento tudo de uma cor só, porque aí já vai dar muito trabalho também para o acabamento. E tão importante quanto identificar as partes que estão na sombra. Por exemplo, essa aqui é uma parte da folha que se direciona para o fundo. Então, naturalmente, essa borda não vai existir tão acentuada. Então, aumenta os verdes, aumenta o vermelho, para que nesse local a cor da folha fique praticamente igual, em termos de valores, né, ao fundo. Só não ficou igual porque tem um pouco de verde aqui para diferenciar. Aí eu vou fazendo o conjunto de folhas meio que assim, ó, 2 de cada vez, ou 3, se preferir, né? Por quê? Eu vou fazer esse processo de colocar a cor em uma e já aproveitar essas mesmas cores que tem para fazer a outra. Normalmente é uma sequência, né? E aqui já do um pouco mais amarelado do lado esquerdo. Então veja, não é, né, o primeiro contato que eu estou tendo na imagem em si, né? Já é uma segunda, a primeira vez eu fiz o desenho já tinha identificado um pouco aí dos formatos. E agora já vem os tons mais frios, que são verdes, os dois últimos verdes aqui, né, que é o verde esmeralda e o verde inglês.
São verdes frios, é verde que eu coloco um pouco de branco e também um pouco de vermelho. Acaba que o vermelho neutraliza para o verde não ficar muito vivo. É uma cor complementar, né? Veja, eu vou ficando atento. Aqui, por exemplo, eu não vou pôr muito, não vou deixar ir branco para ficar um pouco mais escuro, pelo menos nessa parte. Isso vai dar aquele vinco da folha, aquela divisão do centro com a outra parte. Não tem nenhum ponto que é mais verde iguais a esses, né? Então veja, eu já fiz esses dois, esse e esse. Agora eu vou fazer um pouco mais claro, sempre comparando com o anterior. Ficou um pouco mais claro e eu vou também deixar a cor um pouco mais saturada, ou seja, eu não vou pôr muito do vermelho, porque o vermelho é que empalidece mesmo, né? Tira a potência do verde. Vou deixar para ficar um pouco mais viva a cor. E veja que mesmo sendo pequenos pedaços, eu não faço o preenchimento por completo, né? Já vai criando essas variações nas cores. Agora sim, um pouco mais claro. Veja, já estou subindo. Tenha sempre essa noção, essa ideia da escala, né? Da continuidade da escala. Então, verde, branco, um pouco de vermelho. Agora eu já posso clarear um pouco. E sempre uma pincelada curta. O que eu falo para os alunos sempre. E ainda vou sempre repetindo. Os alunos falam, não, André, você precisa repetir mesmo. A gente às vezes vai pintando e quando a gente menos percebe, a gente está fazendo isso. Que é esfregar, não esfregue muito assim esse movimento de braço. Um movimento mais assim de pontas dos dedos para aplicar a cor. Né? Eu sempre brinco aqui, falo, ó, se você está com vontade de esfregar, esfregue um tênis encardido, esfregue um chão, esfregue um tapete, mas não esfrega na pintura não, né? É melhor. Bom, aí veja que esse processo de preenchimento, ele não é tão assim aleatório, ele não é tão simples. Eu preciso preencher de uma forma que vá facilitar no momento do acabamento. Não vai ser um preenchimento qualquer, então eu vou pôr uma cor só de verde e depois eu vou sair colorindo. Sabe, a gente ganha tempo e também tem assim, algumas questões. Se eu pôr uma cor muito diferente da base, por exemplo, um tom muito claro e eu preciso pôr escuro por cima, aí eu vou ter dificuldades para conseguir pegar a cor. Em muitos casos eu tenho que esperar secar primeiro. Veja, agora sim, duas folhas já preenchidas, né? Veja que as pontas aqui eu não fiz, porque eu estava com um pincel muito grande que perderia, com certeza perderia o controle. Eu vou apoiar a pontinha do dedo aqui em um determinado lugar e passar naqueles pedaços, né? Naquelas bordas, um pouco dessa cor para definir um pouco e tirar aqueles pequenos pontos da tela que ainda não pintou, né? Não foi coberta, tem esses pontinhos. Nesse momento eu já procuro fazer aqueles triângulos, porque a folha da uva tem essa característica de ser bem picotada. Agora um ponto interessante, tem muitos lugares ó, que essa lateral, mesmo que seja clara aqui, ó, bem aqui já é mais escuro. Então eu não venho com um tom mais claro. É importante que a folha não apareça contrastante em toda a sua extensão, em todo o seu contorno. Porque se ela ficar toda contrastando, a sensação que vai dar é que recortou e pregou a folha. Então essa é a forma. Agora a outra, né, também segue o mesmo princípio. Um pouco do vermelho e amarelo para clarear mais nessa parte. Aqui tem duas pontas de cores diferentes. Eu tenho uma ponta que é mais amarelo, inclusive até pus um pingo de branco, e uma ponta que é mais escura. Eu já misturo aqui com os tons mais baixos, os valores mais escuros. Quase igualou com o fundo, né? Mas a ideia é essa mesmo. Aquele escuro
daquela linha de dentro, que é bem mais amarronzado, então posso acrescentar mais marrom aqui. E agora os tons já caminhando para os tons mais quentes. Aqui, por exemplo, mais um pouco é verde, está um pouco frio ainda, mas já tem um pouco de amarelo. Porque assim, o verde ele pode ser frio ou ser quente, né? Se predomina um verde que é mais azulado, como o verde esmeralda ou o verde inglês. Então, naturalmente, ele vai ser mais frio. Se predominar um pouco mais o verde inglês claro, ou verdes que tenham na sua composição mais amarelo, então naturalmente ele será mais quente. E esse é o mais claro de todos. Quando eu tenho pequenas diferenças, por exemplo, esse preenchimento aqui desta parte da folha não é completamente verde, mas as diferenças são pequenas. Nesse caso eu já faço esse preenchimento verde, que tem um pouco mais de branco, né? Em seguida eu já pego um pincel menor aqui e vou me perguntando, nossa, quais os lugares que tem mudança de cor? A ponta aqui está mais amarela. A ponta mais na parte extrema está mais laranja. Outra parte inferior também mais laranja. Então todos esses, a base dela aqui é mais escura, então mais os verdes com laranja. A base dessa parte da folha, né? Então veja, eu preenchi com um pincel um pouco maior para ganhar tempo. Depois com um pincel menor eu fui delineando aqui as mudanças das cores, né? Criando as variações. E aí, criou a variação, já vem com fazendo esse formato das pontas para definir as pontas de cada parte, né? Aqui, por exemplo, ficou muito grande essa abertura. Eu posso fazer um aqui no meio para não ficar tão grande. E aqui os marrons. Bom, pois bem, esta é a forma de preenchimento. Tem mais algumas folhas ainda para preencher. O preenchimento das outras são as mesmas orientações, né? Então, já que são as mesmas orientações, antes de partir para o acabamento, para que a aula não fique demasiadamente extensa, o que não tem como, já vai ficar extensa mesmo, porque se for para mostrar os detalhes, né, precisa. Eu vou novamente fazer aquele processo do time-lapse, que é a pintura acelerada, para preencher o restante das folhas que faltam e volto já em tempo real para explicar o acabamento dessas folhas. Bom, então esse é o resultado do preenchimento da base. Veja que as folhas na parte de cima já estavam prontas, né? Vou dar um zoom aqui para explicar aqui os detalhes. Ó. Veja, essa folha é mais escura em relação, a da direita é mais escura em relação à esquerda, essa é um pouco mais amarela e laranja, essa meio a meio. Os contrastes aqui estão bem nítidos, a questão da cor fria e da cor quente. Busquei fazer os fundos delineando aí as formas, mas veja, não tem os detalhes. E aqui eu tenho essas duas, né? Inclusive vou compará-las com a foto que está do lado aqui, ó. Veja, tá cheio de linhas, tá cheio de manchas mais claras, mais amareladas. Toda essa parte eu não coloco agora. Então esse é o paralelo que eu faço aqui da etapa da base com a etapa antecedendo a etapa de acabamento. Então o ponto principal, essas bordas esfumadas nas sombras, algumas partes mais contrastantes, a definição do fundo para destacar a folha e a questão da temperatura. Veja, aqui mais quente, quer dizer, mais frio nessa ponta,
mais quente ainda um pouco mais claro. Então são essas as divisões importantes nessa etapa de base. Agora vamos aí partir para o acabamento. Nesse processo de acabamento, aqui eu já limpo a paleta, né? Vejo que eu limpei, as cores que eu juntei deu esse tom aqui, eu deixo ele à parte, porque principalmente para os tons claros eu preciso do pincel mais limpo. Aí eu reponho as cores que estiverem acabado, obviamente. E aqui, antes de fazer a folha em si, eu venho fazendo algumas partes do fundo. Por exemplo, aqui o fundo, ele é um pouco picotado. Então eu venho com um pincel menor criando essas entradas. Ou seja, eu vou desenhar toda a parte externa, todo o contorno em volta desta folha. Aí lembrando, quando eu faço um escuro que no fundo tá em degradê, aí eu tenho que pôr vermelho e amarelo, são as cores que clareiam os marrons, para fazer o degradê. Se eu fazer o degradê pondo branco, vai ficar muito cinza, né? Pondo branco direto. Eu começo a pôr branco depois de ter colocado esse tom laranja, né? Que aí ele serviu de transição entre a sombra e a luz. Então isso pode acontecer se for necessário ajustar alguma coisa no fundo. Então sempre ao dar o acabamento, a gente já certifica dessas etapas, né? Tipo, aqui foi um pedaço que eu não preenchi do fundo. Eu vou usar o vermelho, equivalente aqui à cor da uva nesse local, para já destacar esta ponta, né? Aqui também tem-se a ideia de uma uva na sombra, só para diferenciar o escuro que é mais preto do escuro que é mais vermelho, né? Para identificar isso. Depois a gente vai ajustar melhor esses degradês, esses princípios, mas a ideia é só para ficar mais o tom vermelho mesmo, contrastando aqui com a folha. E aqui, como é bem preto, então já vou colocando esse preto para fazer esses bicos. Eu já busquei fazer no momento que estava preenchendo a folha. Porém, agora, percebendo que precisa definir mais alguns, eu já defino. Esse é o primeiro passo. Definir os contornos, definir o formato, né? Não o contorno. Definir o formato, trabalhando um pouco com o fundo, avançando, criando os desenhos que tem na folha. Obviamente que eu já busquei fazer esses desenhos no preenchimento, mas agora eu vou retocando e definindo com mais exatidão. E sempre com a cor equivalente. Veja, eu ponho preto onde é preto, aqui o fundo é marrom, então eu ponho cor marrom, sempre de acordo. Essa parte que pode ser mais escura também, então já defino um pouco mais o escuro. Só lembrando de quando fizer os escuros, tem que buscar fazer um pouco do degradê, no caso aqui tem branco, porque a cor fica ligeiramente mais cinza. Não é uma transição igual esse outro lado que ficou uma transição mais quente, né? Então aqui é mais cinza mesmo. Então, nesses casos eu posso pôr o branco. Aí já defini como um todo a flor, né? A folha. Agora, ela não é completamente definida. Então eu começo a trabalhar nos detalhes de eliminar bordas. Então vou eliminar essa diferença, ou seja, com a cor escura eu defino a lateral aqui, ó, de forma que eu não aparece tanto o contraste com o fundo nesse lugar. Mais laranja, para pegar os pontos de laranja. Então aqui tem um. E aqui também eu vou mexer no fundo para desenhar a folha para que ela fique mais redonda. Então aqui eu vou literalmente cortar a folha para ter essa característica, né? Agora eu vou definir um pouco mais, antes de passar as linhas, antes dos detalhes, definir um pouco mais a questão dessas pequenas diferenças que tem nessas partes internas, ó. Então com o pincel menor eu vou marcando algumas divisões, principalmente relacionada
a cor mais fria ou mais quente, né? Que eu estou usando o verde esmeralda, que é uma cor mais fria. Normalmente fazendo a linha, tem o contraste de um lado para o outro, mas do outro lado é esfumado. Que a linha mesmo, de fato, é a última coisa a ser feita. Vou identificando quais são os valores mais baixos, quais são os mais altos. O mais baixo é esse. E também os degradês, né? Veja, às vezes uma mesma folha tem uns 3 ou 4 tons. Nem mesmo uma folha, um pedaço de uma folha. Aqui, por exemplo, é mais frio. Aqui no meio já começa a esquentar um pouco mais, ou seja, mistura de amarelo e laranja. E na ponta mais amarelo ainda. Aí esse amarelo eu posso colocar ele assim, ó. Por se tratar de uma pintura mais impressionista, as pinceladas vão ser colocadas e eu vou buscar deixar a tinta, não vou esfumar muito, a não ser que fique muito destacada, né? Aqui eu já coloco um triângulo mais amarelo. Veja, quando se fala em pintura folhas de uvas, né, com essas características, a gente precisa sempre pensar nas características mais como se fossem formatos geométricos, separando, né, um do outro. Isso é uma maneira de se separar bem as folhas, né? As partes das folhas, quer dizer, né? Não as folhas. Separar as partes por cores, porque aí, em alguns lugares vai criar esse contraste. Para quem já viu a aula das nuvens aí, né? A introdução, é justamente aquilo que eu tinha comentado lá, sobre os 3 tipos de contraste que se apresentam, né? Tem um contraste mais discreto, que é quase o degradê, que é a diferença, né, bem sutil. Existe o contraste intermediário, que é uma diferença, mas não muito brusca. Por exemplo, esse tom que eu vou pôr aqui, ó, ele é um pouquinho frio. Aí eu esfumo para o lado de baixo aqui. Para cima ele faz um contraste, então esse é um contraste médio. Porque é uma diferença mais sutil para esse tom de cima. Mais sutil não é tão sutil, né? É um pouco mais acentuada e é mais para o alto. Então, com isso, a pétala, a folha, a folha vai ganhando naturalidade. Agora eu vou começar a trabalhar com os laranjas. Lembrando de pôr a tinta mais carregada de tinta. Um pincel mais carregado de tinta, né? Ou seja, eu pego uma quantidade com mais quantidade de tinta. São os famosos empastos. E aí, se achar que ficou muito acentuado, tira um pouco a divisa, mas somente na divisa. O restante fica um pouco com esse contraste mesmo. E precisa ser uma pintura assim, ó, mais espontânea, na qual eu não corrijo muito, né? Dou pinceladas e vou deixando sem definir demais. Veja que por último eu estou pondo os tons que vai branco, né? Em alguns lugares eu ponho deixo, outros eu ponho e esfumo um pouco. Ainda não são as linhas, né? Mas algumas áreas de claro que tem. Tem muitas imperfeições também, algumas manchas mais claras, outras mais escuras. Isso vai tornando a pintura mais natural. Vou pôr bastante amarelo mais laranjado, que é o amarelo com um pouco de laranja, para deixar essas pontas um pouco mais amareladas, um pouco mais quentes, né? Se não ficar tão delicada a ponta, eu posso puxar um pouco, inclusive pegar o pincel zero para fazer alguma pontinha que seja extremamente pequena. Às vezes tem um pedaço assim muito curto, então eu faço com esse pincel menor. E para destacar um pouco mais, às vezes eu faço com esse pincel a cor um pouco mais escura e depois mais na ponta eu coloco uma cor um pouco mais clara. Então veja que agora eu já pego um pouco do amarelo com o branco para dar uma pequena pincelada, principalmente em algumas partes assim, para definir alguns pontos, né? Ou fazer uma pontinha bem fina. Às vezes eu posso pegar de dentro para fora, porque aí se eu encostar o pincel saindo, eu vou ter um traço mais fino.
Agora, para as linhas não. Para as linhas é aquele processo de umidificar o pincel com mídio, né, com óleo de linhaça ou com mídio, que seja. Fazer a faquinha, ou seja, pegar o pincel de um lado, pegar o pincel, apertar de um lado, apertar do outro. Apertar, não, né? Suave. Não aperta muito. E vai fazendo esse processo de não fazer a linha de uma vez. Não pegar e fazer isso, esse contorno. Por dois motivos. Primeiro, porque vai ficar muito redondo, tem pequenos ângulos. E segundo, porque vai engrossar muito. Mas se você quiser e preferir fazer com pincéis mais redondos, às vezes eu tenho alunos que preferem, têm mais facilidade para lidar com os pincéis finos para esses acabamentos. O importante é focar na cor, né, também. Não são todos claros. Esses aqui, por exemplo, são ligeiramente mais amarelados. É porque tem aquela questão da ilusão de ótica que faz a cor ser clara por estar rodeada de tons mais escuros, mas é mais... não chega por branco nesses lugares aqui, ó. E se porventura engrossou, né, sem querer, que às vezes a gente faz duas coisas. A gente pega a ponta dessas linhas. Olha só, às vezes eu pego, vou fazer mais linha aqui, ó. Nesse lugar, nesse. É aquelas linhas encostando e saindo, né? Aí após fazer isso, eu preciso fazer duas coisas. Que é pegar o pincel aqui e esfumar a borda. O final, a ponta fica invisível, né? E às vezes, se ela não ficar muito fina quanto eu queria, eu posso vir aqui e dar uma empurrada. Inclusive, já estou até empurrando com a cor um pouco mais escura. Para afinar um pouco. Então, fique tranquilo se alguma coisa acontecer assim, de grave, que tem como ajustar. E se aparecer demais, veja o quanto está contrastante, quanto está destacada essa linha que eu acabei de fazer, né? Esse sulco, essa nervura. Aí eu passo o pincel suavemente, com pouquíssima tinta, ou com pouquíssima tinta não, sem tinta, né? Ou um pincel, posso até pegar um pincel limpo, que não esteja sujo, só para suavizar e tirar os limites mais acentuados. Aí com isso a linha também recebe um pouco dessa cor que tem na base, ó. Não fica tão clara. No final de tudo a gente coloca algumas manchinhas sem esfumar, que essas manchinhas é o que vão dar naturalidade, fazer com que a folha fique natural. E também com a característica mais, como eu disse antes, mais impressionista, mesmo que às vezes não tenha isso, né? Quando a gente olha na fotografia, às vezes não tem, a gente não acompanha exatamente igual, já faz um pouco até mais colorido do que o normal. Aqui eu estou pondo o tom do fundo, que é um pouco dos escuros com um pouco de branco para ficar meio cinza, para eliminar um pouco da separação muito nítida desse final aqui do lado esquerdo. Então veja, a folha não pode ser completamente recortada. Laranja, que é vermelho e amarelo, em cima da sujeira aqui, né? Então tem verde aqui também, para fazer essa linha desse cabo. Isso é a cor base, porém tem uma cor um pouco mais escura, na parte inferior e saindo lá de trás da uva. E por último, a luz, que é a cor que vai ter o amarelo com vermelho, só que o amarelo com vermelho e branco. Com isso eu tenho uma cor bem clara para fazer uma luz aqui, ó. Às vezes a gente só põe e deixa, às vezes a gente põe e dá uma esfumadinha com o vermelho e amarelo sem branco, né? Porque aí ficaria um tom de transição. Para eliminar um pouco essa divisa. Mas sem eliminar a luz, né? Lembrando, eu acho melhor aqui pegar um pincel mais fino para poder ter mais precisão. Então nada me impede de fazer isso. Usar um pincel que tenha mais precisão. Na outra, mesmo princípio. Só porque essa outra folha é ainda mais manchada, né? Então já vou começar com as manchas assim, ó. Os tons de verdes mais escuros, que seria esse. Lembrando sempre de dar uma pincelada curta e tentando já modelar. Aí eu vou por partes. Esses são os verdes mais frios, né? Veja, às vezes eu tenho o mesmo tom, que é o escurão, né?
Só que se eu passar ele aqui, ó, tá molhado, né? Suavemente, ó, não fica tão escuro e eu consigo um tom intermediário. Isso é fazer a mistura na própria tela. Então existe essas possibilidades, né, de ir ajustando com a própria tinta que já está por baixo, considerando misturar com a que eu estou arrumando por cima. E aqui vem a restante, que é com pinceladas mais assim também. Começando aqui um pouco mais escuro, dando o direcionamento para cada lado. Aqui é pouquíssima tinta, né? É só para dar essa direção mesmo. É como se eu estivesse desenhando. E agora vem a aplicação das cores um pouco mais claras, né? No caso, eu vou voltar no pincel um pouco maior. Amarelos. Aí as cores mais claras normalmente são um pouco mais saturadas, ou seja, a gente vai pegar elas mais próximas de puras. Eu não vou fazer pouca mistura, até porque eu quero a cor mais viva. Esse é o ponto mais claro da pintura. Então, põe um pouco de amarelo primeiro para anteceder as luzes mais claras. E eu tenho também luz, assim como tem lá na sombra, uma luz mais quente, eu também tenho uma luz mais fria, que é aquele claro proveniente aqui da mistura do azul não, né? Do verde esmeralda, que é um verde azulado. Aí dessa forma eu vou criando variações. Aqui eu não tinha feito ainda, diferente da outra folha, na qual eu comecei pelo fundo, picotando a folha, né? Então eu posso fazer isso agora, que é de criando aquelas entradas. Então não existe necessariamente uma ordem que ela é específica. Ó, você tem que fazer primeiro isso, depois aquilo, depois aquilo. Mas algumas coisas seguem mais ou menos uma ordem, que é, por exemplo, o fato de pôr o empasto por último. Então o empasto, né, os pontos de tinta com mais quantidade de tinta em maior quantidade, eu não posso pôr sem ser por último, porque se eu pôr e ficar esfumando, aí eu vou tirar justamente o que precisa ficar. Então, algumas coisas realmente precisam de ordem, uma sequência, outras não são tão influentes assim, não influencia tanto, é uma questão da escolha própria, da escolha pessoal. O importante é modelar para que a folha fique assim, né? Se é antes de dar o acabamento na folha ou depois, isso aí fica a critério de cada um. Agora as manchas mais avermelhadas, porque isso vai demonstrar partes da folha que já está entrando naquele processo de decomposição, que já está ficando velha, né? E é a ferrugem, né, que a gente pode chamar esses tons laranja da folha. E com variações, né? Às vezes um pouco mais amarelo, às vezes um pouco mais... Aqui parece que é um cabo. Às vezes um pouco mais vermelho, enfim. Tem essas variações. Agora os mais claros. Sim, também é bom lembrar dos contrastes, né? Às vezes eu fiz algum tom que ficou em degradê e eu preciso ter uma separação, ou seja, um contraste. Então eu venho e defino esse contraste um pouco mais. E aqui com as linhas de escuro eu já crio uma ideia de separação que depois só vai ser reforçada na hora de dar aquelas pinceladas finais, né? Aqui os mais claros. Nem sempre branco puro, tome sempre cuidado, suspeite sempre do branco puro. Quase todas as pinturas existem esses problemas do branco puro. A gente olhar lá na imagem, às vezes interpretar como sendo muito claro e não é tanto. Bom, com essa explicação aqui, dá para fazer todo o restante das outras folhas. Então agora, né, já que já tem essa explicação, eu vou continuar as outras aqui no time-lapse. Mas me fala aqui nos comentários, o que você acha desta forma que eu estou, né, abordando de ensino? Pois é semelhante ao que eu faço nas aulas presenciais.
eu faço uma peça ou uma parte da pintura para a pessoa e a pessoa continua. Então, no vídeo aqui também eu estou pensando dessa forma. Se eu fizer todas as folhas, uma a uma, demonstrando o processo natural, que é em tempo real, uma videoaula vai ficar aí, sei lá, 3 horas. E aí fica muito cansativo, muito monótono. Se a gente pega essa ideia, se eu faço assim, com essa explicação em 2 ou 3 folhas e as demais eu vou deixar só o processo filmando, né? Na edição coloca aquele processo mais acelerado, que dessa forma não fica cansativo, nem para você que está ouvindo e nem para mim ficar falando a mesma coisa em todas as folhas, né? Mas diga aqui para mim nos comentários o que você acha dessa forma. Tá bom assim? De repente você queria ver todo o processo mesmo? Ou tem alguma outra sugestão que às vezes poderia ser interessante? Eu estou sempre aberto aí a me aprimorar para melhor atender, né? Para que vocês tenham uma melhor percepção aí da aula e um melhor proveito da aula. E aí, já assim que finalizar o time-lapse, eu volto e demonstro aqui como ficou o processo, como ficou a etapa, como ficou o resultado final. Mas, de antemão, já te agradeço pela presença, peço aí de não esquecer, né, de dar aquela curtida, dar um like no vídeo, curte, comenta, compartilha, isso é muito importante. O crescimento do canal e esse conteúdo ir chegando para mais pessoas. Um abraço e até a próxima aula. Acompanhe aí o restante do acabamento, já eu demonstro o resultado final.